E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A NVIDIA acabou de anunciar 3 novas placas de vídeo para reforçar o seu line-up de 2019 contra as novas Navi RX que devem chegar ainda nesse mês de julho. Lá em maio desse ano, a NVIDIA mostrou um teaser de alguma coisa chamada Super e ficou aquele mistério no ar, nada foi dito na Computex e nem mesmo na E3, mas agora nós temos o lançamento oficial de 3 novas placas RTX Super, a 2060 Super, 2070 Super e 2080 Super, que trazem a mesma arquitetura Turing, porém com alguns refinamentos. Alguns modelos tiveram upgrades de memória, aumentou as especificações, performance, o preço reduziu em alguns cenários e isso traz uma competição renovada com as Navi RX que nem mesmo chegaram ao mercado e tinham se baseado na performance das placas comuns 2060 e 2070. Nesse vídeo eu vou comentar especificações e preço, performance das placas e como fica o atual lineup da NVIDIA com essas 3 novas placas de vídeo. Vem comigo até o final. Equipado com sensor topo de linha e switches óticos de alta precisão, o novo mouse Gamer Redragon King Cobra vem para trazer performance e um design diferenciado por um preço acessível. Confira mais detalhes pelo primeiro link na descrição. Pensando em comprar um novo PC ou fazer aquele upgrade? Com esse, visite a loja Terabyte Shop, os melhores hardwares pelos menores preços. Deu tela azul nos seus jogos, seu hardware está apresentando problemas? Conte com a GTEC Informática, assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil. E para water cooler custo, importação sob demanda e componentes diferenciados, com esse visite a Performance Solutions. Pessoal, infelizmente não vou poder trazer as placas para review nesse vídeo, pois elas estão paradas na alfândega brasileira para averiguação, então me resta apenas aguardar. E estou fazendo aqui a minha parte, trazendo as informações para quem acompanha o canal e gostaria de compreender um pouco mais sobre essas placas. Afinal, com a chegada dessas placas, algumas placas estão sendo descontinuadas e isso nos indica que promoções dos estoques dessas placas devem acontecer e isso deve trazer preços legais para quem gostaria de comprar as placas RTX que já existem no mercado. Então vamos começar da parte de baixo para cima. Uma das críticas que eu fazia a 2060 na época do review dela, e eu mostrei isso através de gameplays e testes, era a sua quantidade de VRAM, 6 GB. Que até dava conta para Full HD, para 2.5K, mas tinha alguns jogos que exigiam mais do que 6 GB e você precisava reduzir as configurações. Até mesmo um teste de Ray Tracing que eu trouxe aqui para vocês, que usa muita VRAM, acabava sendo um problema nela. Agora nós temos aqui uma placa chamada 2060 Super, que é uma versão premium da 2060, ela traz 8 GB de memória, mais desempenho, custa um pouco a mais, 399 versus 349, cerca de $50 de diferença. Aí você poderia pensar assim, ok, mas então a placa trouxe mais desempenho, mais memória, mas também aumentou o preço. Então fica elas por elas, mas nós temos que olhar também por um outro ângulo, para a placa imediatamente superior, que é a 2070. Porque se a gente olha aqui, por exemplo, nos testes do site Tech Power Up, nós vemos que a 2060 Super realmente traz 12% a mais que a 2060, que é uma coisa boa, traz mais memória, né? A diferença de preço é pequena, então realmente a placa tem esse diferencial, porém ela é apenas 4% mais lenta que a 2070, praticamente um empate técnico entre as placas. Então aqui a gente pode falar, ela é superior à 2060 comum, mas ela é um pouquinho mais lenta que a 2070 e custando $100 a menos. Então, em resumo, basicamente uma 2070, se você faz o overclock nessa placa, você passa a 2070, né? Custando menos. Isso é um diferencial e isso indica que a 2070 deve sair do mercado. Ela está sendo descontinuada nesse momento e as promoções devem começar a rolar. Talvez inicialmente lá fora, e espero que isso aconteça por aqui no mercado brasileiro também, ok? Então, nós temos aqui também a 2070 Super, que também entrega, segundo o site Tech Power Up, algo em torno dos 12% em relação à versão comum, isso em 2560 por 1440, já que são placas muito rápidas para Full HD. E novamente nós temos uma placa com mais especificações, a mesma quantidade de memória, mais desempenho que a 2070, mas o preço não aumentou, é o mesmo preço, $499. Então você tem mais desempenho que uma 2070 no mesmo preço. Esse é um outro motivo para descontinuar a 2070 comum, não é? E uma outra coisa, ela também é mais rápida, um pouquinho mais rápida ali, parte técnica em relação a uma 1080 Ti.
de 2017, 2 anos atrás, que era uma placa que custava $699, se eu não me engano, ou 649. É uma placa que consumia mais energia e que não tem aceleração de hardware para Ray Tracing. E uma outra novidade é o suporte ao SLI, coisa que a 2070 não trazia. Agora você pode pegar duas dessas placas, fazer o SLI e com certeza passar o desempenho de uma 2080 Ti nos jogos que trazem o suporte bem. E aqui você vê uma coisa, porque $499, $500, o SLI dessas duas placas você gastaria ali tecnicamente $1.000, que é mais ou menos o preço de uma 2080 Ti, mas bem provavelmente com desempenho acima de uma 2080 Ti. É outro diferencial que eu achei bem relevante nessas placas, ok? E com isso a 2080 também sai de linha, porque a 2070 Super é cerca de 7% mais lenta que uma 2080, mas ela custa $200 a menos que uma 2080. $699 da 2080 versus $499 da 2070. Ao mesmo tempo, essa placa entrega um desempenho superior em relação àquela Radeon Navi XT, que foi lançada ali por cerca de $449, se eu não me engano, né? E ela tinha sido lançada originalmente para brigar contra a 2070. Ela tinha chegado com o preço abaixo da 2070, ainda vai custar abaixo da 2070 Super, só que a Super está entregando um salto de desempenho ali bem interessante em relação a ela, né? E por fim nós temos a 2080 Super, ela mantém o mesmo preço da 2080 comum, novamente, traz mais desempenho que a 2080 comum, traz mais desempenho que a Titan XP, oferece uma memória RAM um pouco mais rápida, a TDDR6. Ela será lançada oficialmente apenas no final desse mês, por isso que a gente não tem testes e expectativa de como deve ser precisamente o desempenho dessa placa, ok? Em relação às especificações, a 2070 Super tem uma maior quantidade de CUDA cores em relação à 2070, 2560 versus 2304, mesma quantidade de ROPS, um clock base e boost superior, especificações de memória idênticas, frequência, quantidade, barramento e tipo de memória. A performance Single Precision aumentou, o TDP aumentou um pouco de 175 watts para 215 watts, afinal o chip é mais rápido e mantém a mesma arquitetura Turing no mesmo preço. Da mesma forma, a 2060 Super traz mais CUDA cores em relação ao 2060 comum, 2176 versus 1920, 64 hops versus 48, a frequência base um pouco maior, a frequência boost um pouco menor. O clock da memória mantendo nos 14 gigabits por segundo, o GDDR6, porém o barramento aqui aumentou para 256 bits, 8 GB de memória. Com isso, a largura de banda da placa vai ser consideravelmente melhor. O TDP aumentou apenas um pouco, de 160 para 175 watts, mantendo a arquitetura Turing e o preço levemente superior. Então como é que fica o atual line-up de placas NVIDIA após esses três lançamentos? Conforme eu falei, 2070 e 2080 comuns saem do mercado para darem lugar às versões Super. Então nós temos para jogos 2080 Ti como a placa mais rápida do mundo, logo abaixo 2080 Super, 2070 Super e 2060 Super, e seguindo do lado da 2060 Super nós temos a 2060 de 6 GB comum, que vai continuar normalmente no line-up. Abaixo dela, 1660 Ti, 1660 e 1650, que até o presente momento é a placa mais fraca da arquitetura Turing, que não traz conector de alimentação, tem um desempenho ali relativamente bom. Na parte estética, a NVIDIA manteve o mesmo visual dos outros modelos RTX Founders Edition, com um corpo de alumínio com duas fãs, mas dessa vez a logo Super se destaca na parte da frente, no backplate, enfim. Também tem um visual espelhado nas placas, traz ali um estilo um pouco diferenciado. Algumas pessoas poderiam pensar que talvez a NVIDIA deveria ter lançado essas placas no ano passado, né, no lançamento original das RTX Super. Então demorou, mas foi um lançamento um pouco mais expressivo, porque a gente vê uma substituição de geração, uma placa 60 batendo uma 80 da geração passada, que é o caso da 2060 Super em relação a 1080. Nós vemos uma placa 70 batendo uma 80 Ti da geração passada, que é a 2070 Super em relação a 1080 Ti, né? E a gente vê que o preço caiu em alguns modelos, o preço se manteve o mesmo em alguns modelos e aumentou o desempenho. Então a relação de custo-benefício melhorou bastante nessas novas placas
e cria, conforme eu falei, um problema, né, uma situação um pouco mais delicada para as naves RX que nem chegaram no mercado ainda, mas já tem novas competidoras. É aquilo que eu falei em outros vídeos, o que eu percebo da NVIDIA é que eles não querem ficar atrás. São líderes de mercado e quando surge uma concorrência eles vão lá e lançam uma coisa melhor, que sinceramente é uma coisa excelente, pois vai trazer placas mais rápidas no mesmo preço ou mais baratas, que é o caso, por exemplo, da 2070 Super, que está trazendo praticamente o desempenho de uma 2080 custando $200 a menos. Ótimo! O mercado agradece, cara, muito bom, ok? Então, vamos ver o que vai acontecer quando as nave RX chegarem ao mercado, né? Eu trago para vocês mais informações. A estimativa é que as naves cheguem agora no dia 7 e as placas da NVIDIA estão sendo anunciadas hoje, no dia 2 de julho, mas o lançamento oficial é no dia 9, só a 2080 Super que vai ficar para o final do mês. Espero trazer muito em breve mais informações e os testes dessas placas quando elas chegarem para mim aqui. E fique de olho, pessoal, porque se nós temos duas placas sendo descontinuadas, 2070 e 2080, é bem provável que os preços vão dar uma reduzida, porque já não faz tanto sentido você ter a Super 2070 com a 2070 no mesmo preço, porque ela é bem mais rápida que ela, né? E deve cair os preços e rolar promoções boas lá fora e aqui no mercado brasileiro. Pessoal, grande abraço, até mais.